Aqui em São Paulo não tem nenhum lugar que a polícia não entra. Nenhum. Ah, favela do Heliópolis, pode ser qualquer uma. Pode ser, não que eu vou dizer pra você que entra 2 policiais, é lógico, né, meu? É sempre com um apoio, mas a gente entra em qualquer lugar. Chegou a soltar um salve que era pra cobrar os indivíduos que... Esse tipo de confronto só é possível lá no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, a gente já teve algum, não desse tamanho, porque esse foi o maior de todos, mas a gente tem necessidade, já aconteceu algo parecido com isso aqui em São Paulo? O que fizeram o comparativo fizeram até um paralelo com o Carandiru, mas o Carandiru foi uma situação totalmente diferente, né? O Carandiru, as tropas do choque na época, eu era uma criança, mas eu falo também por ouvir dizer e por conversar com pessoas que atuaram lá no dia. O Carandiru era uma mega rebelião no dia, os indivíduos estavam também com faca, estavam com seringas, inclusive, infectadas com sangue, com HIV, para combater os policiais no dia. E aí chegou-se a um número de 111 mortos, que foi o que foi publicado e veiculado. Em tese, pessoas muitas vezes ligadas a ONGs de direitos humanos acusam a polícia de ter promovido um dos maiores massacres da história. Era o que era acusado o Carandiru, os policiais que agiram lá. E você conversa com os policiais, você imagina você entrar num ambiente alagado com água até o joelho, um ambiente de baixa luminosidade, bandidos altamente periculosos e vindo para cima de você. Não tem o que você fazer. Só que hoje, eu fazendo uma análise rápida de território, embora eu esteja fora da rua já há uns 2 anos, quase 3 anos, mas eu acredito que em São Paulo não haja campo para haver um confronto dessa magnitude, principalmente por conta do território. Existem alguns focos, principalmente na Baixada Santista, de criminosos que tentam imitar o Rio de Janeiro, principalmente por conta do terreno, nos morros, mas a quantidade em menor número. Existem criminosos com fuzil no interior dessas comunidades, existem criminosos dispostos a atirar em viatura, tanto que recentemente nós tivemos policial da Rota, perdemos 2 em 2023 e 24. Um foi em julho de 23, o outro foi em fevereiro de 24. Lá em Santos. Lá em Santos, na Baixada Santista. Nós perdemos, um foi em Santos e o outro foi no Guarujá. Não, na divisa ali de São Vicente também. Nós perdemos 2 policiais em situações parecidas com essa do Rio. Porém, a quantidade de indivíduos hoje lá no interior das comunidades é em números menores. O Rio de Janeiro, infelizmente, ele ao longo dos anos vem se arrastando, e principalmente por conta de algumas proteções, impedimentos da polícia agir. Os indivíduos, os marginais, foram tomando o território de uma maneira que hoje a gente vê aí. Eu acredito que não tem um especialista maior para falar de Rio de Janeiro do que o Pimentel. E ele explanou muito bem durante esses dias, ao longo desses dias aqui na imprensa. Ele mostrou o que é o Rio de Janeiro, o que é o crime organizado, a maneira que eles tomam o território, a maneira que eles sequestram as pessoas que moram ali dentro, praticamente no território, e impõem as regras deles, né? Existe relatos, muitas vezes, dos próprios criminosos criarem bloqueios, como se fosse um bloqueio policial de parar o veículo, abordar e revistar quem está no interior do veículo, inclusive, para identificar se é policial ou não. Recentemente, nós tivemos casos de policial que estava passando no meio da comunidade, que foi identificado, não sei se chegou a ver, lembra que no Honda Fit, que balearam polícia e soltaram ladeira abaixo? Então, assim, o policial lá muitas vezes morre só pelo fato de ser policial. Virou uma guerra, né? Instalou-se uma guerra lá em quantidade muito grande, numerosa de indivíduos envolvidos com o crime. Isso não chegou em São Paulo, então, por conta disso, eu acredito que em São Paulo não teria um confronto dessa magnitude. Entendi. Aqui em São Paulo, a sensação que eu tenho... Bom, eu sou carioca. E a sensação que me parece é que aqui em São Paulo o crime é mais organizado. O que eu quero dizer com isso? Lá no Rio, tem por conta de como funciona o crime lá no Rio, que a gente tem mais de uma facção, e a gente pode adicionar, inclusive, no bolo das facções, as milícias, né? Sim. A gente ia... Aí do outro lado, a gente tem a polícia, a gente tem ali, então, uma cena de guerra deflagrada mesmo, não entre a polícia e todos os bandidos, é entre a polícia e todos os bandidos e entre os bandidos também. Exatamente. Né?
Aqui é diferente. Aqui as coisas, tipo, o PCC comanda tudo que tem a ver com crime. Entre aspas. Entre aspas. Lá no Rio a gente tem mais de uma facção e tem as guerras, inclusive, uma tentando tomar território da outra o tempo inteiro. O Pimentel teve aqui sexta e ele disse que eles tinham, os criminosos que estavam envolvidos nessa mega operação aí, eles tentaram invadir, acho que o Morro da Quitanda no dia anterior e tentariam novamente, né? Sim. Então isso é uma coisa, infelizmente, comum lá no Rio, essa guerra por território, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma situação completamente diferente. Aqui a gente tem só o PCC, né? E sem contar também a diferença topográfica, né? Lá no Rio. E esse é o principal. Tu acha que esse é o principal? Esse é o principal. Inclusive, a topografia do Rio de Janeiro, ela facilita a vida do cara, do traficante, né, cara? Porque uma coisa é você... aqui a gente tem um problema também lá no litoral, que é as palafitas, né? Exatamente. As palafitas aqui no litoral é palafita e alguns morros tem ali, mas nada chega em comparação ao Rio de Janeiro, entendeu? Então ali o cara tem a vantagem do cara estar lá por cima e você tem que invadir ali, subir. É muito mais fácil quem tá em cima resistir, né, do que quem tá subindo ali o morro. Então tem esse negócio da topografia e assim... Às vezes as pessoas vê a gente aqui de São Paulo e eles querem sempre colocar a rota é melhor do que o BOPE é melhor do que a rota. Não tem essa, cara. São polícias completamente diferentes. São atuações completamente diferentes. Entendeu? O Telhada, o coronel e o capitão Telhada me explicaram isso da última vez. Entendo. É completamente diferente. São polícias extremamente eficientes, extremamente profissionais, entendeu? Mas que combatem um crime, uma situação de crime diferente. Diferente você combater o crime no Rio de Janeiro, com os morros, com as facções, com várias facções, do que aqui em São Paulo. Entendeu? Aqui em São Paulo não tem nenhum lugar que a polícia não entra. Nenhum. A favela do Heliópolis, pode ser qualquer uma. Pode ser, não que eu vou dizer pra você que entra 2 policiais, é lógico, né, meu? É sempre com um apoio, mas a gente entra em qualquer lugar. Qualquer favela, qualquer comunidade. Tem barricada aqui nas favelas? Não. Na Baixada Santista existem alguns focos. Lá tem uma similaridade com o Rio de Janeiro, principalmente por conta do desenho geográfico também nos morros. Existe alguns focos de barricada. Mas a barricada lá vamos dizer assim, se fosse fazer um comparativo, é do playground, irmão. Entendi. Das crianças que estão no jardim da infância ainda. Os caras colocam algumas lixeiras, às vezes colocam um tronco de árvore. Diferente no Rio, que os caras enfiam trilho de trem no meio e não deixa passar, coloca carro queimado, enfim. Não existe nesse nível ainda. Mas já existe, é uma cópia, eles estão replicando o que é feito lá. Tentam replicar, mas como o Cássio colocou bem aqui, cara, ele falou, aqui em São Paulo, na maioria das vezes, ainda é coibido, de imediato. O cara começou, a gente vai lá, dá uma resposta imediata, então não deixa crescer. E no Rio de Janeiro, igual eu falei, muitas vezes veio ordens judiciais proibindo a polícia de adentrar o morro. Na época da pandemia. Exatamente, de fazer operações. Tapa na cara. Então, quando você faz isso, você deixa que o crime... cresça. Você deixa que o crime cresça. Você faz com que ele expanda. O cara tá à vontade. Voltando lá no assunto que você falou do crime organizado aqui em São Paulo, eu arrisco a dizer que o crime aqui é mais desorganizado. Desorganizado? Desorganizado. É mesmo? Por quê? Lá no Rio... A gente sabe que tem facção A, facção B, um confronta o outro, enfim. Aqui o crime organizado, embora haja uma facção única aqui, praticamente única no estado inteiro, com exceção de Rio Claro, que tem uma outra facção que combate, enfim, mas essa facção é pequena, existe uma guerra lá, menor. Mas aqui existe um crime que está muito comum, inclusive vitimou a Beatriz, né? Chegou a acompanhar, passou, é um caso que está na imprensa hoje. Esse crime tem sido cada vez mais comum. É um crime de roubo de pertences. Muitas vezes o cara, para pegar o celular, para fazer... do desdobramento do celular, o cara faz um golpe do Pix, enfim. E hoje, ainda mais... utiliza-se, na realidade eu acho que ela foi entregar uma mercadoria do LX. O LX infelizmente é uma plataforma que era para ser boa, mas infelizmente existe. Nós tivemos casos lá atrás de policiais que morreram, que foram comprar um celular na inocência, foi ali no Parque Novo Mundo. O policial chegou lá para comprar o celular,
Ah, como que você vai pagar? Vou pagar em dinheiro. Falou na mensagem, quando chegou lá, os caras vieram roubar ele foi reagir e morreu. Esse roubo acontece cada vez mais e isso não está sob controle da facção criminosa. Isso está fora do controle. Inclusive a facção criminosa aqui chegou a soltar um salve que era para cobrar os indivíduos que roubavam celular, que roubavam a quebrada, né? Uhum. Vamos dizer assim, antigamente existia um ditado que ladrão não rouba na quebrada. Uhum. Mas os caras estão roubando cada vez mais, tem aumentado o número da molecada que se empolga com o crime, que acha que é bandido, arruma um revólver e vai pro ponto de ônibus roubar trabalhador. E agora ainda, por conta das últimas operações que tivemos aqui em São Paulo, mais de 10 mil celulares apreendidos, numa pancada só, rastreabilidade, identificou quem que eram os receptadores que estavam enviando para fora, estavam enviando celulares para a África, dificultou um pouco o escoamento da mercadoria. Então, migraram para quê? Aliança e corrente. Ouro. Isso daí vira o que depois, Nante? Então, nós estamos, inclusive, eu estou fazendo minha parte como parlamentar, né? Eu fiz um projeto de lei para travar, para a gente fiscalizar a receptação do ouro.